Você já reparou que quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a buscar, quando a gente começa a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, ao invés das coisas melhorarem, elas pioram, elas ficam mais difíceis? Olha só a história que a gente leu. Um homem, temente a Deus, foi procurar Jesus, porque a filha dele estava o quê? A filha de Jairo estava o quê? Estava enferma, estava doente. A Bíblia diz, à beira da morte, estava morrendo, estava grave a situação dela. E aí ele vai procurar Jesus para pedir ajuda. E ele pede, Senhor, vai na minha casa. Não tem como trazer a minha filha aqui para o Senhor curar. Vai até a minha casa. Eu creio que se o Senhor for, as coisas podem mudar. Eu creio que se o Senhor for na minha casa, minha filha vai ser curada. Minha filha está quase morrendo, mas o Senhor pode fazer alguma coisa por ela. A filha dele estava doente. Ele vai até Jesus, pede para Jesus ir na casa dele. Jesus concorda. E a Bíblia diz que eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo. Sim ou não? Só que aí, irmãos, talvez na cabeça de Jairo, como na cabeça de muita gente, está resolvido o problema. Se eu fui na igreja, falei com Deus, falei com Jesus, apresentei minha causa para Ele, Deus prometeu que vai me dar vitória, problema resolvido. Não é assim que a gente pensa? Só que a Bíblia diz que eles estão caminhando para a casa de Jairo. E aí, no meio desse percurso, o que acontece? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia, que você conhece a história. Há 12 anos ela sofria de uma hemorragia que não tinha cura. Gastou o dinheiro dela com todos os médicos que ela conseguiu e ninguém conseguiu curar ela. Essa mulher toca em Jesus, vai se arrastando no meio da multidão, consegue chegar até Jesus e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para, irmãos, para tudo. Alguém me tocou. E aí Pedro diz assim, Senhor, todo mundo está tocando no Senhor, todo mundo está te apertando. E ele diz assim, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. A gente não sabe, irmão, quanto tempo durou essa conversa. A gente não sabe quanto tempo durou esse negócio. Quanto tempo Jesus ficou perguntando quem foi que me tocou, por que me tocaram. A gente não sabe, mas a Bíblia dá a entender que a mulher tentou ficar quieta. Porque a Bíblia diz que depois ela viu que não tinha como se esconder mais. Ou seja, enquanto Jesus perguntou a primeira vez, quem foi que encostou em mim? A mulher, nem é comigo. Ela talvez com vergonha, talvez com medo da forma como Jesus ia tratar, ela não fala nada. A gente não sabe quanto tempo durou esse diálogo, mas Jesus pergunta, ele insiste, os discípulos retrucam, ele dá resposta. Aí chega uma hora que a mulher do fluxo de sangue percebe que não tinha como ficar quieta, que Jesus não ia andar. Olha só, irmão, a filha de Jairo está lá, morrendo, e Jesus está parado. Peraí, quem foi que me tocou? Eu imagino, irmão, nessa hora, Jairo falando assim, Jesus, vambora, Jesus, tocaram, todo mundo tocou, pode ter sido qualquer um, vambora, minha filha. Eu imagino, irmãos, a ansiedade e a preocupação que não estava Jairo, enquanto Jesus está tentando ver quem tocou ele. Aí a mulher percebe que não dá para se esconder, e diz assim, fui eu. Aí Jesus vai falar com ela. Ela explica, a Bíblia diz que ela explicou. No texto não está mostrando a fala dela, mas a Bíblia diz que ela explicou. E talvez essa explicação também demorou muito. Por quê? Talvez ela falou, Senhor, há 12 anos eu fui fazer um exame e apareceu um negócio, aí deu uma hemorragia. A Bíblia diz que ela explicou por que ela foi até Jesus. Não se sabe também quanto tempo. Jesus fala com ela, vai em paz, a tua fé te salvou, está tudo certo. Só que nesse intervalo, irmãos, aparece alguém lá da casa de Jairo e diz assim, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Ele foi porque a filha estava doente. Ele buscou Jesus, ele orou a Jesus, ele foi no templo, ele foi atrás de cura, ele foi atrás da pessoa certa, ele começou a orar, ele clamou a Deus, ele fez o que a gente faz, e ao invés de melhorar, porque a filha dele estava doente, ao invés dela ser curada, o que aconteceu? Morreu. E às vezes, gente, às vezes não, quase sempre, é isso que acontece na nossa caminhada. A gente começa a buscar e cria a expectativa. Deus agora vai dar tudo certo. Só que ao invés de melhorar, o negócio enrola mais. Quando você estava no mundo, não tinha tanto desaforo, tanta perseguição, tanta perturbação do que agora que você entrou na igreja.
Tu era do mundo, ninguém mexia com você. Agora você entrou para a igreja, tira onda de você, fala mal de você, persegue você, critica você. E você não entende, Senhor, eu comecei a buscar a minha família, ao invés de ficar calma, ao invés de melhorar, ao invés de ter paz dentro da minha casa, agora é um pé de guerra todo dia. Irmãos, geralmente, antes do negócio melhorar, ele vai acontecer exatamente isso. Vai chegar a notícia cada vez pior. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, irmãos. Por quê? Porque na nossa cabeça, se eu estou buscando a Deus, tem que dar tudo certo. Se eu estou buscando a Deus, as coisas têm que entrar no lugar, tem que resolver tudo. E não é bem assim que funciona. Por que não funciona assim, irmãos? Pensa bem. Quando você estava no mundo, ou quando você estava na desobediência, porque às vezes a gente está na igreja, mas está na desobediência. Quando você estava fora do propósito, você não tinha oposição. Por que quando a gente começa a buscar a Deus, as coisas ficam mais difíceis? Porque agora você tem um inimigo. Agora você tem um adversário. Por que ele vai mexer com você lá fora, se lá fora você está fazendo o que ele quer? Por que ele vai te atrapalhar lá fora, se lá fora você está do jeitinho que o diabo gosta? Não tem por que ter problema. É por isso que às vezes você olha e fala assim: poxa, mas o fulano não vai na igreja e a vida dele parece estar melhor do que a minha. Ele não está passando pela luta que eu estou passando. É porque ele não tem adversário. O diabo quer mais é que ele continue do jeitinho que ele está. O diabo quer que assim, ó, eu não preciso ir para a igreja, eu estou com dinheiro, eu estou com saúde, minha família está bem. O diabo quer mais é que a vida da pessoa fique um mar de rosa para ela nunca botar o pé na igreja e alcançar a salvação dela. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar, o diabo começa a levantar, a gente ganha um inimigo, e é por isso que depois que a gente busca a Deus, ao invés da coisa melhorar, ela começa a piorar. O negócio começa a ir ao contrário. Só que aí, irmãos, presta bem atenção. Alguém diz assim, ó, não incomode mais o mestre. Qual que é o conselho da pessoa? Deixa Jesus para lá. Deixa Jesus quieto. E é isso que o diabo tenta fazer com a gente. Esse é o conselho que o diabo está dando muitas vezes para você. Deixa Jesus para lá. Esquece esse negócio de ir para a igreja. Você começou a orar, ao invés de vir cura, veio doença. Você começou a orar e ao invés de vir prosperidade, a conta aumentou, piorou, apertou mais na sua casa. Aí vem o conselho do diabo, o mesmo conselho que deram para Jairo. Deixa Jesus para lá, não perde tempo mais. Só que olha só, irmãos, presta atenção, o que a gente faz? Isso aqui não vai mudar, tá, irmãos? A regra é a mesma. Quanto mais você busca, mais aperta o negócio. Só que qual que é o conselho que Jesus dá para Jairo? Jesus, vendo que o diabo está tentando desanimar Jairo, diz para Jairo assim, ó, não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Creia. O negócio está piorando na minha vida, mas Jesus está dizendo, creia. Comecei a buscar, ficou mais complicado, e Jesus está dizendo, acredita, meu filho. As pessoas estão se levantando e Jesus está dizendo apenas creia, acredita. O negócio enrolou, mas Jesus está dizendo creia. O que eles fazem? Quando a gente leu aqui, Jesus diz para ele apenas creia. Só que aí no versículo 51 diz assim, ó, e entrando na casa de Jairo. Jesus está parado lá no meio da rua, em algum lugar, na caminhada, por causa da mulher do fluxo de sangue. Alguém falou, deu a notícia para Jairo, e até aí eles estão parados. Só que o que é que Jesus vai fazer depois que chega a notícia ruim? Jesus vai para a casa de Jairo. Não era esse o propósito desde o começo? Vamos para a casa de Jairo? Chegou a notícia ruim, o que que Jesus fez? Nada, continuou indo em direção à casa de Jairo. Não foi esse o propósito? Vamos para a sua casa? Então não é porque chegou uma notícia ruim que eu vou mudar o propósito. Continua, o propósito é o mesmo. Mas chegou uma notícia que deu tudo errado. O propósito continua o mesmo. E a gente continua no propósito. Ah, mas disseram que não vai dar certo. O propósito continua sendo o mesmo. E eu vou continuar caminhando. O que é que Jesus faz com Jairo quando chega a notícia ruim? Nada. Apenas diz, Jairo, continue crendo. E a gente continua caminhando. Jesus está dizendo para você aqui, vai chegar notícia ruim, vai chegar notícia de problema, vai chegar desaforo, vai chegar ofensa, o diabo vai se levantar, mas Jesus está dizendo, continua caminhando, não para, não muda o propósito, não muda a rota. Deus te chamou para caminhar, continua.
diabo quer que a gente pare, irmão. Fui para a igreja, não melhorou, vou parar. É isso que ele quer. É isso que ele quer ouvir da sua boca. Só que Jesus está dizendo, continua. Quando o povo de Israel parou de frente para o mar, todo mundo entrou em desespero, entrou em apavoro, porque não tinha intimidade com Deus, não conhecia Deus na intimidade, não tinha experiência com Deus, todo mundo entrou em desespero. Aí eles começaram a dizer, Moisés trouxe a gente aqui para morrer, Deus vai matar a gente na frente do mar. Aí Deus diz para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Aquela oração não era oração de fé, eu creio que era oração de medo. Por isso Deus está chamando a atenção de Moisés, Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Deus está dizendo, diante do problema, marcha, caminha, não para, porque Deus é contigo. Pastor, mas enrolou, marcha. Pastor, mas piorou, marcha. Pastor, chegou notícia ruim, marcha, porque Deus ainda é contigo na terra. Oh, glória. Então o que a gente faz quando o negócio aperta? A gente continua caminhando. Jesus caminhou. Jesus foi para a casa de Jairo. Aí alguém talvez dizendo assim, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, já morreu, vai fazer o que lá? Vai enterrar? Virou coveiro? Vai velar o defunto? Na cabeça de muita gente não adiantava mais. Mas Jesus sabia, Deus não ia deixar aquele homem desamparado. Eles continuaram caminhando, fez de surdo, nem é contigo. Aprenda a se fingir de surdo para a voz do diabo. Deus já falou com você, então caminha, Deus é contigo. Chegou lá, vocês já sabem o final da história. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o milagre aconteceu e o nome de Jesus foi glorificado. Eu quero terminar dizendo isso para você, o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Você crê, irmãos? O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E alguém que olhou e falou assim, tá perdendo tempo, não vai fazer diferença, não adianta orar, vai ter que ver o milagre que Deus vai fazer, vai ter que ver a reviravolta de Deus na tua casa, na tua vida. Se tá difícil, caminha, porque Deus vai te dar vitória.